Olá, meus irmãos. Novamente fui convidado para fazer um pequeno conversa, uma palestrazinha rápida aqui com o pessoal do Grupo Espírita Chico Xavier. E o assunto por mim escolhido foi reflexões sobre amor e amar. Então vamos inicialmente pedir a Deus, pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos abençoe e me auxiliem para que eu possa receber a intuição de todos os irmãos espirituais que trabalham no grupo, nesse trabalho de palestras e lives aos sábados. Então, assim pedimos em nome de Deus, em nome de Jesus, a permissão para falar um pouquinho sobre reflexões, amor e amar. Lendo o livro Sócrates e o Cristianismo Redivivo, de Leonardo Machado, escritor espírita, surgiu a possibilidade de fazer algumas reflexões sobre esse assunto, sobre o que é o amor e a diferença que é amar. Se não vejamos, amor é um substantivo masculino que significa forte afeição por outra pessoa, nascida por laços de consanguinidade ou por laços sociais, por relações sociais. Por laços de consanguinidade, nós entendemos o amor pelos nossos familiares, nossos pais, irmãos, filhos, netos, sobrinhos, etc., tios, primos, enfim, todos os nossos irmãos de uma mesma família, a qual chamamos de parentes. Já por relações sociais, nós entendemos os nossos amigos oriundos de outras famílias, que consideramos como a nossa outra família. São os amigos de escola, do trabalho, os novos familiares que surgem, vindos através do casamento, sogro, cunhado, genros, etc. E amar é o verbo do amor. Se o amor é substantivo, amar é o verbo desse amor, é o verbo desse substantivo, eu digo. É demonstrar esse amor através da sublimidade desse ato. Muitos têm falado sobre e escrito acerca desse substantivo singular, que é o amor. Na antiguidade grega, por exemplo, o amor era conhecido pelo nome de seu deus, Eros. Apenas lembrando que na Grécia antiga, o povo era idólatra. Tinham vários deuses, um para cada situação. E para o povo grego, eram esses deuses que regiam tudo. Por exemplo, regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar. Controlavam também as colheitas, provocavam as guerras. Enfim, esses deuses controlavam tudo. E com essa ideia de ter um Deus para cada coisa, o povo grego também acreditava que esses deuses se comportavam como criaturas humanas. Ou seja, eles tinham ciúme, tinham inveja, tinham ódio, tinham amor, etc. Sentimentos que nós temos. Por isso, por esse motivo, os românticos daquela época tomaram o amor como um símbolo. E, sendo o amor um símbolo, deturparam-no, porém, em seu sentido, colocando-o como um mal necessário e irresistível. Já, atualmente, os modernistas, ao contrário, tentaram relegá-lo a uma categoria ordinária, sórdida, carnal.
Mas, mesmo assim, ele continua sendo um dos maiores motivadores dos cantores, dos poetas e atores, dos mais populares aos mais eruditos, dando todos uma nova releitura a esse sentimento. Porém, apesar de todo o interesse que o amor desperta no homem, ele permanece muito incompreendido. É apresentado por alguns menos avisados como sinônimo de dor, de prazer carnal, de desrespeito, de caráter ínfimo, ou ao lado de sentimentos que inspiram horror do ponto de vista moral. Nós vamos contar uma história que circulou nas redes sociais, para mim de autor desconhecido. Aí conta essa história que uma mãe chega em casa, cansada, faminta, e é recebida pela sua filhinha de 5 anos, que vem sorrindo, feliz da vida, segurando em cada uma de suas mãos uma maçã. Eram maçãs lindas, grandes, parecendo serem muito suculentas. A mãe abraça, aproxima-se, abraça a filha e a beija e pede, em seguida, apontando para uma das frutas, pede uma delas para saciar a sua fome, pois já veio com fome, conforme nós dissemos. Agora vamos imaginar a reação dessa mãe quando vê como retorno ao seu pedido a criança olhar as 2 maçãs e dar uma pequena mordida em uma delas. A mãe pensou, bom, certamente agora ela irá me dar a outra, pois sei que a minha filha me ama. Mas, como dizem, né, toda história boa sempre tem um mas. A criança, ao invés de dar a outra maçã para a mãe, dá uma mordida na outra também. Esse foi um momento de amargura, de tristeza para a mãe, com pensamentos variados, sem entender o que houve, e fica se questionando sobre o comportamento estranho e egoísta da sua filhinha. Nesse momento veio a ela um sentimento de frustração, de tristeza e até de culpa pelo onde foi que eu errei com essa menina? Qual foi o motivo, o porquê dela fazer isso, se ela sabe que não conseguirá comer as 2 maçãs, as 2 frutas? E vieram outros tantos pensamentos em sua mente que a desabonavam como mãe, como educadora, além de outros que revelavam os sentimentos de egoísmo e de gula que a filhinha demonstrava. Veio também um dos piores pensamentos para esse momento. A mãe pensou, eu amo tanto minha filha, e para ela eu sou apenas mais uma que quer tirar dela uma de suas frutas. Mas, para tirá-la desse torpor, desses pensamentos negativos, a sua filha a chama sorrindo, com um dos braços estendidos e oferecendo uma das 2 frutas mordidas. E a pequena lhe diz, toma, mamãe, fica com essa, é a mais doce das 2. E o que nós podemos entender nessa pequena história? Fica bem demonstrado que existe uma grande diferença entre amor, conforme foi falado antes, e o ato de amar, como o que a pequena demonstrou. Nós vimos que enquanto a mãe se questionava pelo seu amor à filha, a pequena a amava. E sua forma de demonstrar esse verbo, de demonstrar o quanto amava a sua mãe, foi sem dúvida praticando o verbo amar na forma do presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, no eu amo. E devido a esse meu amor pela minha mãe, pelo fato de eu amar, mamãe vai ganhar a melhor das 2 frutas. Nós já comentamos que
no início da nossa conversa, como é comum não se entender o que é o amor e o que é amar. A gente ouve muito, é muito comum falar eu te amo somente com os lábios, não com o coração. É raro observar tal sentimento vindo em profundidade em toda a sua forma de expressão. E agora vem a questão: como e por que isso acontece? Vamos lá. Traem-se os esposos, as esposas, traem-se os namorados, as namoradas, nossos parceiros de jornada, nessa presente reencarnação, com a desculpa de que a culpa é de um novo amor que apareceu, um amor que surgiu arrebatador, com muita intensidade, com muita força, fazendo com isso que percamos o nosso senso moral. E qual o resultado desse novo amor? Traímos o nosso parceiro. Outros entregam-se a várias esquisitices, a coisas excêntricas, bizarras, e apontam qual o motivo para essa traição? Tudo em nome do amor. Acreditam eles que podem fazer todas as bizarrices em nome do amor. Já aos que se desrespeitam em sua individualidade, em seu caráter individual, em sua moral, e por qual razão? A resposta simplória que dão: o meu amor por ela, por ele, é maior mesmo que a minha própria vida. Eu a amo tanto e faço tudo por ela, faço tudo por ele. E nós questionamos agora uma coisa: que amor é esse que traz a dor em vez da alegria, do bem-estar? Entrega-se à depressão e, quando questionado sobre isso, responde: meu amor não está mais ao meu lado, meu amor não me quer mais, meu amor por ela me fez infeliz, me faz sofrer. Meus irmãos, quanta ilusão, quanto desconhecimento por causa desse pseudo-amor. Entretanto, vivemos em uma sociedade que já matou em nome de Jesus e que ainda permanece matando em nome de Deus ou em nome de Alá. Portanto, conseguimos entender que tais deturpações são compreensíveis, mas, porém, nunca aceitáveis. No período antigo, na época em que viveu Sócrates, aproximadamente 450 anos antes de Cristo, os homens tinham a ideia trágica sobre o amor, semelhante como a que conversamos antes, no início. Mas o sábio grego também ensinava que Eros, o deus do amor, ou Eros, o amor, ele era divino e não poderia ser mal. Desse modo, o amor é de origem divina, o amor vem de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 13, questionado sobre os atributos de Deus, a espiritualidade superior nos informa que Deus, possuindo em grau supremo todas essas perfeições, tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação humana possa conceber. Deus tem em seus atributos a suprema bondade e justiça. Então, o amor que vem dele não pode ser mau. Dito isso, nós vemos que o amor não tem nenhuma relação com as coisas ruins, como foi comentado antes. O verdadeiro amor é de origem divina e sua finalidade também é iluminada. Por sua bondade, Deus não pode gerar nada de natureza ruim, nada de natureza inferior. E Jesus foi o
primeiro, o verdadeiro e grandioso embaixador da mensagem do amor no orbe terrestre. O seu evangelho, segundo ele mesmo disse, pode e deve ser resumido na seguinte lei máxima do amor: amai-vos uns aos outros. Isso nós podemos ver em João, capítulo 15, versículo 12. Além disso, o Messias vivenciara de tal maneira inigualável o amor. Sua vida e seu evangelho são o ponto culminante na terra desse sentimento sublime. O evangelho é Deus se manifestando na terra como força divina. Ninguém o destruirá. Ele é a concentração de toda a lei e de todos os profetas. Foi feito por Deus pelas mãos do Cristo. E a doutrina espírita, de igual modo, ela, sendo consequência dos ensinos de Jesus, coloca o amor em seu papel de destaque. Primeiro, ele mostra que é a mais profunda criação de Deus, pois toda a lei natural é de origem divina. E assim como a doutrina espírita, ao desdobrar o primeiro mandamento na lei de Deus, de justiça e de caridade, coloca esse sentimento em níveis gloriosos, elevados. Assim, o amor sendo divino, só o bem pode gerar. Então, tudo aquilo que nós vimos antes, de que meu amor por ela faz isso, eu tive um novo amor e pude fazer aquilo, etc. Tudo isso é balela, tudo isso a gente não pode acreditar. E João, ao escrever a sua primeira epístola através dos ensinamentos de Jesus, nos ensina que o amor vem de Deus. Deus é amor. Quem fica no amor fica em Deus e Deus fica nele. João capítulo 4, versículos 7 e 16. E nessa mesma carta, João anota: o amor perfeito expulsa o temor. Tudo que foi dito no início sobre o amor foi corrigido e resumido aqui no que nos diz João na sua epístola. Não devemos mais, mas devemos mais do que conhecer o amor, nós devemos pô-lo em prática. E Raul Teixeira, em uma palestra sua, nos ensina que o amor é a alma da vida e que não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor, que Deus não é alguém que ama, mas Deus é o amor. Olha só que importante o que nos diz Raul Teixeira. Deus não é alguém que ama, Deus é o amor. E como que nós devemos pôr em prática esse amor? Essa pergunta eu faço e também posso dar uma ajuda aqui na resposta. É através de exercícios de amor que nós vamos aprendendo a olhar as pessoas, as coisas, os animais com maior profundidade, com maior compreensão. E a partir daí é que verdadeiramente nasce o amor. Nós vemos esse ato de amar na esposa e mãe, que todos os dias, num trabalho cansativo e repetitivo, nas tarefas diárias da limpeza da casa, nas tarefas de cozinhar, arrumar, lavar e passar roupas, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem o devido reconhecimento dos familiares. E eu pergunto, o que é isso? É uma das formas de amar. Vemos também outro trabalhador dizendo que amo o que eu faço, mas certamente ele aprendeu a amar isso com o tempo. Num primeiro momento, ele acostumou-se com esse trabalho. Num segundo momento, passou a aceitar esse serviço, depois a gostar e, por último, a amar. É o tempo nos ensinando a praticar o verbo
amar. Em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus nos disse que seus discípulos serão conhecidos pelo muito que amarem. E o amor é muito amplo. Existem muitas formas de amar. Ama quem defende a ecologia, ama quem luta pelos direitos verdadeiros da humanidade. E atualmente, com essa pandemia, por exemplo, nós temos vários outros exemplos de que os profissionais demonstram nos amar. Ama, nós vemos esse exemplo de amor no cientista que se isola nos laboratórios, na pesquisa da cura de diversas doenças, e incluímos essa nossa de hoje, o vírus atual. Ama os nossos irmãos que estão nas linhas de frente, nos hospitais, nas casas de saúde, auxiliando os doentes. Ama os trabalhadores dos serviços gerais, essenciais, tipo limpeza urbana, que evita a propagação desse vírus. Os frentistas e demais distribuidores e trabalhadores nos ramos de combustíveis, de alimentação, etc. Amam os motoristas, os motoboys e entregadores de comida, os farmacêuticos, os agricultores e muitos mais outros profissionais que permaneceram trabalhando na linha de frente para que possamos continuar a viver. Fizeram isso e fazem esses trabalhos e se expõem ao contágio, tudo por quê? Porque eles amam. E isso já justifica o que o apóstolo Simão Pedro disse em uma de suas epístolas. Só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, é somente pelo amor que estamos hoje reencarnados no mundo. É o amor divino, o amor de Deus que nos permite a reencarnação. É Ele que nos dá a oportunidade para que o nosso espírito se aperfeiçoe intelectualmente através do trabalho, do estudo, e se aperfeiçoe moralmente através do amor ao próximo, ou seja, da caridade. E hoje estamos tendo e utilizando essa nova oportunidade de progresso. Allan Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação. E a caridade é um dos frutos do amor, é a aplicação do verbo amar. Então, caridade e amar são as mesmas coisas. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, nos responde a espiritualidade que o fim objetivado da reencarnação é a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Não podemos nos esquecer que quando amamos, os benefícios retornam também para nós, da mesma forma ou de forma variada, porém com a mesma intensidade e a mesma ação. E para melhor entendermos, eu vou contar uma pequena história que também já circulou pelas redes sociais. Também não sei o autor, desconheço o autor. Conta a lenda que 3 monges saíram de seu monastério e se dirigiram para um outro por meio daqueles caminhos, costeando as montanhas, essas montanhas frias e cobertas de gelo e neve. No caminho, um desses 3 caiu, se machucou e com isso obrigou os outros 2 a ajudarem-no a caminhar, a servirem de apoio. Passadas algumas horas de caminhada, o frio aumentou e começou a cair neve, a ventar, e com a temperatura continuando a cair,
essa caminhada começou a se tornar insuportável. E isso foi fazendo os monges sofrerem mais ainda. Nessa situação de frio, de medo, um dos dois monges que auxiliavam o doente falou ao outro que, por questão de sobrevivência, deveriam deixar o irmão machucado ali e acelerarem os passos até o monastério que ficava a algumas horas de distância. Pois, se não fizessem isso, morreriam os três, sendo que, no seu entender, melhor seria um só morrer e os outros dois sobreviverem. O outro monge, que estava são, não concordou, dizendo que não deveriam abandonar o doente, e sim auxiliá-lo para também chegar salvo no monastério. E, enfrentando os três essa situação, seria muito mais fácil de conseguirem chegar e salvar os três. O primeiro monge não concordou e retirou-se, abandonou os outros dois. Abandonou-os e foi na frente. Os outros dois continuaram ali juntos, agarrados um no outro, e prosseguiram o caminho. A caminhada agora tornou-se mais difícil, visto os dois precisarem de se unir mais, se apoiarem totalmente um no outro. Enfim, prosseguiram apesar do sofrimento para ambos. Em certa altura do caminho, alcançaram o primeiro monge. Seu corpo estava estirado no caminho, congelado. Como não poderiam mais auxiliar o primeiro monge, os outros dois prosseguiram, agarrados um no outro, até chegarem no monastério e serem socorridos. A causa mortis, no caso do primeiro monge, foi que ele morreu de frio. Seu corpo não conseguiu produzir o calor necessário para a sua sobrevivência. E, por não estar recebendo o calor do corpo de seus companheiros, sucumbiu ao frio. Podemos ver aqui que, enquanto se auxiliavam um ao outro, os monges mantinham-se unidos e aquecidos, sendo que o calor dos seus corpos nesse esforço foi o fator preponderante para a sua sobrevivência, pois ajudaram os dois a suportar o frio. Isso nos demonstra, meus irmãos, que amar os outros, praticar a caridade, também nos auxilia e ajuda. Quando fazemos a caridade aos outros, essa virtude que é filha do amor, esse ato de amar, também nos auxilia, também retorna para nós. E, para concluirmos a nossa conversa de hoje, nós temos uma pergunta a fazer. O que é amar do ponto de vista moral? No nosso entender, amar é o homem ser leal. Amar é o homem ser consciente, é ser íntegro, honesto. É seguir o que nos ensinou Cristo, fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Simples assim. Basta seguir os ensinamentos de Jesus. Amar sobre o ponto de vista moral é considerar como sua a grande família humana que habita a Terra. É procurar suavizar, amenizar as dores que fazem sofrer os nossos irmãos, lembrando sempre que todos somos espíritos, filhos de Deus, destinados a nos elevarmos ao infinito. Nós devemos ter em mente que o homem de bem, que realmente compreende e pratica, que compreende a prática do amor, de acordo com o que nos ensinou Jesus, vai ao encontro do desgraçado,
vai ao encontro do necessitado sem esperar que esse necessitado lhe estenda a mão como pedinte. Isso é amar. Isso é verdadeiramente praticar o amor. Leonardo Machado, escritor espírita, autor do livro que eu já citado, Sócrates e a Sabedoria de Sócrates e... fugiu agora, a Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo. Ele fala sobre Dona Nina, uma senhora espírita, trabalhadora e palestrante espírita, muito divulgadora do espiritismo, que morava em Recife, sempre comprometida e envolvida com as obras sociais. Ela nos ensinava o seguinte: o verdadeiro espírita só deve conjugar o verbo amar no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, para nós espíritas, não pode haver outro tempo verbal com o verbo amor, amar. E concluindo então, meus irmãos, para essa palestra foram utilizados os seguintes livros: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o livro A Sabedoria de Sócrates e o Cristianismo Redivivo, de Leonardo Machado, e também a Bíblia Sagrada. Eu agradeço de coração a espiritualidade superior que nos auxiliou, nos intuindo, nos orientando nesse estudo, e a todos vocês, meus amigos, que tiveram a santa paciência de me escutar, do carinho que tiveram em aceitar o estudo que fiz sobre essas reflexões sobre amor e amar. Lembrando a todos que todos os sábados nós temos às 16 horas uma palestra ou uma live feita por algum dos nossos trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier, aqui de Itapema. E desde já agradeço e convido a todos a assistirem. E nosso muito obrigado a todos e um beijo em seus corações. Que nosso amado Pai e Criador nos abençoe a todos e nos proteja hoje e sempre. Meu muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Deus.